A democracia no Brasil nunca foi um céu de verão. Ao longo da nossa história, toda tentativa de democratização efetiva de direitos foi brutalmente interrompida. O golpe de 2016 foi isso. O golpe ainda é isso. Um movimento arbitrário de poucos para o favorecimento de poucos. É assim que funciona essa casa. Pobre não faz lobby aqui não. Aqui não vem um aposentado que ganha um salário mínimo. Aqui não vem aqueles que precisam de saúde do SUS. Aqui vem o pessoal da Febraban, que vem falar com os senadores. Aqui vem o pessoal da Fiesp, do Pato Amarelo. É esse pessoal que vem aqui fazer lobby e não deixar ter manifestação e não deixar da plateia. E não deixar ter alteração no sistema tributário. Depois de um período de estabilidade econômica, índices altos de crescimento e redução da desigualdade, amargamos uma crise generalizada na esteira de um golpe jurídico parlamentar. A margem para ação política era estreita demais frente a interesses políticos, financeiros e midiáticos conflitantes. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. A apropriação do poder pela direita, seja pelo golpe, seja com a distribuição massiva de fake news, significou um desvio das políticas públicas redistributivas em direção à institucionalização de políticas de austeridade de longo prazo. Como é que se faz o controle das contas públicas do país? É por uma norma legislativa, uma proposta de emenda à Constituição Federal que estabelece um teto para os gastos públicos. Ou seja, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. É como na sua casa. Como é que se gera emprego? Se gera emprego fazendo investimentos em políticas públicas, se considerando, inclusive, o nosso mercado interno, aonde se diz que se gera emprego fazendo com que nós tenhamos 43% do orçamento sendo dedicado ao pagamento do serviço da dívida e tenhamos uma limitação com os gastos. Vai se limitar aqui pela variação e o reajustamento das despesas primárias ao que se mede pelo IPCA, a inflação. Mas vai se limitar o investimento em saúde, o investimento em educação, o investimento em segurança. Nós temos durante 20 anos, portanto, está se comprometendo governos que venham a existir nesse país nos próximos 20 anos, está durante 20 anos se dizendo que só vai se investir em políticas públicas com a variação da inflação. Esta mesma política, presidente, ela foi efetivada por Fernando Henrique Cardoso, que nós amargamos o maior desemprego da história brasileira.
O número de desempregados no governo Temer chega a ultrapassar a marca dos 13 milhões. Não tão longe disso, no governo Bolsonaro, em fevereiro de 2020, são mais de 12 milhões de desempregados. Embora atribuíssem os problemas que o país hoje enfrenta às políticas progressistas e redistributivas da era petista, um relatório de análise sistemática do Brasil, produzido pelo Banco Mundial em 2016, desmente que essas teriam sido políticas insustentáveis. Assim como também, em 2016, o montante da dívida pública não era particularmente maior do que a de outros países. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. A correlação de forças não era favorável para que Lula conseguisse intervir na especulação financeira. No preço da aceitação das políticas sociais estava embutida uma taxa Selic elevada, que também aprofundou a financiarização. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. Estes valores não podem continuar tão altos. O Brasil de hoje não justifica isso. Os bancos não podem continuar cobrando os mesmos juros para empresas e para o consumidor, enquanto a taxa básica Selic cai, a economia se mantém estável e a maioria esmagadora dos brasileiros honra com presteza e honestidade os seus compromissos. O setor financeiro, portanto, não tem como explicar esta lógica perversa aos brasileiros. A Selic baixa, a inflação permanece estável, mas os juros do cheque especial, das prestações ou do cartão de crédito não diminuem. Os altos juros da dívida, mantidos sob a pressão dos intermediários financeiros, levou o governo Dilma a um impasse. De 2012 para 2013, Dilma decide enfrentar o capital especulativo, deixando os juros da dívida próximo ao da totalidade dos países. Buscamos respostas, todas elas republicanas e participativas, aos problemas que inquietam e mobilizam o povo brasileiro. Nos últimos anos, o Brasil vem passando por um inequívoco e ininterrupto processo de mudança. Talvez o maior processo de mudança da nossa história. Nós combinamos
estabilidade econômica e amplas liberdades democráticas, com crescimento econômico e geração massiva de emprego. Temos, possivelmente, a mais baixa taxa de desemprego do mundo. Inovadoras políticas públicas permitiram a inclusão de 40 milhões de pessoas a um intenso processo de redução das desigualdades. O país deixou de ser governado apenas para 1/3 da população. Passou a ser governado para toda a população. Nessas condições, o Brasil criou um amplo mercado de consumo de massas e avançou na construção da cidadania. O povo está agora nas ruas dizendo que deseja que as mudanças continuem, que elas se ampliem, que elas ocorram ainda mais rápido. Ele está nos dizendo que quer mais cidadania, quer uma cidadania plena. As ruas estão nos dizendo que o país quer serviços públicos de qualidade, quer mecanismos mais eficientes de combate à corrupção que assegurem o bom uso do dinheiro público. Quer uma representação política permeável à sociedade onde, como já disse antes, o cidadão e não o poder econômico esteja em primeiro lugar. Ainda em 2013, mesmo com grandes manifestações populares nas principais capitais do país, há uma ofensiva do sistema financeiro que obriga o governo a recuar, iniciando um novo ciclo de elevação da taxa Selic. O PIB, então, para de crescer, ao passo que os intermediários financeiros aumentam seus lucros cerca de 20% ao ano. Exatamente para quando uma proposta é aprovada por esta casa, o povo poder se manifestar. A PEC 55 é a maior modificação que nós temos na Constituição de 1988, desde que ela foi promulgada. Ela mexe diretamente nos direitos constitucionais à educação e também à saúde. Direitos que não podem, até por cláusula da própria Constituição, sofrerem retrocessos. É uma emenda inconstitucional. Depois das manifestações de junho, a aprovação popular da presidente cai vertiginosamente, diminuindo seu poder de negociação política. Aos poucos, o cenário para o golpe se desenha, dando espaço para as políticas de austeridade.
O problema é que não são os gastos primários, gastos com saúde, educação, que causaram a nossa dívida. Não está aí. Nosso problema da dívida é na política de juros e na política de câmbio. É isso que aumentou a dívida do Brasil nos últimos tempos. E só nos últimos 2 anos é que nós tivemos problema com as despesas fiscais. Por quê? Porque tem uma crise grande, uma crise inclusive internacional. Nós vendemos commodities, o preço caiu, né? Soja, minério caiu, nós tivemos esse impacto dentro do país. A nossa receita caiu e a despesa continuou a mesma, então deu déficit. Mas isso é nesse momento, é conjuntural, porque nos 16 anos anteriores nós tivemos sempre superávit. Ou seja, a gente conseguiu gastar menos que a receita para pagar juro e diminuímos nossa dívida. Agora eles estão propondo uma PEC de 20 anos para cortar por 20 anos os gastos que não são os maiores responsáveis pela dívida. E não tem nada para limitar juro e nada para ter uma política cambial mais efetiva. Então é uma loucura o que vão fazer. As despesas primárias no teto, elas estão globalmente limitadas. Se o governo, se o país arrecadar 200, só vai poder gastar os 100. Para onde vão os 100 sobressalentes restantes? Irão para os serviços financeiros. A proposição da emenda levou mais uma vez as pessoas às ruas nas principais capitais do país. A correlação de forças no parlamento continuava desfavorável. A medida de austeridade proposta não tornou-se referendo para a decisão popular. Tornou-se, sim, emenda constitucional. Por exemplo, entre os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, 35 tributam muito seus lucros e dividendos. Apenas a Estônia, que não tributa. O Brasil, desde 96, não tributa lucro e dividendo. E tinha uma alíquota de 15%. Se nós estivéssemos tributando lucro e dividendo, que é da classe mais alta, quem é que tem lucro e dividendo? É quem tem aplicação financeira, quem tem ações em empresa. Nós estaríamos arrecadando por ano 53 bilhões de reais. Nós abrimos mão de tributar lucro e dividendo, mas a gente tributa o salário. Todo mundo que é assalariado, quem ganha mais paga até 27,5% de imposto de renda. E lá no lucro e dividendo eles só pagavam 15%. Veja bem, então era muito menos. Mas nós tributamos o salário, o trabalho e tributamos o consumo. Então, quando você vai num mercado comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, o tributo, o imposto que você paga é o mesmo que o rico paga. Não tem diferença. Então, é uma carga recessiva. Então, se quer melhorar, tem que melhorar aí também. Eu não estou dizendo aumentar a carga tributária, eu estou dizendo redistribuir a carga tributária que nós já temos.
insistir na votação do teto dos gastos públicos, porque isto é uma coisa que diz respeito ao governo. O governo com medo de submeter a população, eu gostaria que tivessem a coragem, já que tem a serenidade de falar que não tem alteração em saúde e em educação, submetam ao povo, expliquem ao povo que não tem, que não vai ter alteração em saúde e educação, expliquem ao povo que vocês vão tirar direitos para pagar juros, expliquem ao povo que vocês não cortam os próprios salários, mas vão cortar dos assalariados, daqueles que ganham salário mínimo pela Previdência. Tenham coragem e decência de colocar essa proposta nas urnas, porque se colocar nas urnas não passa. O povo brasileiro não aceita pagar essa conta.